Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde? Aqui no nosso canal LE Esportes. Eu já vou te convidar de antemão, se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa aqui embaixo teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, vamos juntos para falar de Fluminense e Corinthians, Corinthians e Fluminense, partida válida pela Copa do Brasil, né? A partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. Galera, nas escalações sem maiores novidades, né? Com relação, por exemplo, à equipe do Fluminense, aquela tendência mesmo, Samuel Xavier, Caio Paulista, Nino, Manuel, meio de campo com Nonato, André, Ganso, lá na frente, Matheus Martins, Arias e Cano, e pelo lado do Corinthians, a única dúvida ficava ali por conta com relação à presença do Adson ou do Gustavo Mosquito. O Vitor Pereira confirmou as tendências e acabou escalando o Adson. A linha de 4, costumeiramente, né? Fagner, Fábio Santos, Balbuena, Gil, os 3 mil campistas, Renato Augusto, Fausto Vera e também o do Queiroz. Lá na frente, o Yuri Alberto, Roger Guedes e o Adson, tá? Galera, a gente vai começar falando nessa análise dessa partida que, por sinal, terminou 2-2, que o Fluminense conseguiu 2 gols no início de cada etapa. Isso já prova que o Corinthians claramente teve um problema de concentração. É uma equipe que a gente, inclusive, caracteriza como madura, né? Uma equipe que tem jogadores cascudos, Renato Augusto, Fábio Santos, Balbuena, Cássio, Gil, né? São alguns dos exemplos que a gente pode citar. Mas o Fluminense é uma equipe que vem surpreendendo, é uma das surpresas positivas na temporada e também conta com jogadores, né, de estofo, de experiência. Ganso, Cano, né? Tem também o goleiro Fábio, o Manuel, né? São jogadores experientes. Com relação a esses 2 gols sofridos pelo Corinthians na etapa inicial, foi um baque, né? Foi um choque. Até porque em ambas as situações o Corinthians estava, né, empatando, inicialmente 0-0 para virar 1-0 para o Fluminense e depois 1-1 para virar 2-1. E naturalmente, em especial no primeiro gol do Fluminense, a tendência de que o ímpeto da equipe carioca fosse cada vez maior, conseguir logo um gol no primeiro lance de ataque, e eu vou falar especificamente sobre esse lance, e logo com toda essa atmosfera, né, que a torcida promoveu dentro do Maracanã. Mas eu vou falar em especial sobre esse primeiro lance que culminou no gol de pênalti do Ganso, do Fluminense. Galera, o Fagner teve uma das piores atuações dele com a camisa do Corinthians. Tudo bem, ele deu assistência ali para o gol do Roger Guedes, é bem verdade. Mas no plano defensivo, no plano ofensivo, tirando a assistência, ele não contribuiu em nada para o Corinthians. Perdeu bolas no alto, por muito pouco o Cano não fez um gol em que, no caso, o Fagner nem subiu para disputar com o atacante da equipe carioca. Fora o fato de que ele comete um pênalti bobo, que no caso em cima do John Arias, né? Um pênalti bobo em que um juvenil acaba cometendo, não o Fagner, um jogador que é ídolo do Corinthians, tem uma história, já disputou Copa do Mundo, tá? E no caso ele tem uma história. Ele tem crédito? Tem, mas ele tá, desde que voltou da lesão, ele não é aquele Fagner de outras épocas. Eu não vou dizer aqui que ele corre riscos, né, de perder a titularidade. Acredito que isso não passa pela cabeça do Vitor Pereira e nem na minha concepção. Ele não deve perder a titularidade, até porque ele é o melhor lateral direito que há no Parque São Jorge. Mas, tendo em vista as decisões que o Corinthians vai ter pela frente, não só na sequência de Brasileirão, mas também da própria Copa do Brasil, o Fagner precisa melhorar o seu desempenho, não tenho dúvidas disso. Fora o fato de que o segundo gol do Fluminense aconteceu nas costas dele, né? Na jogada em que a bola foi metida para o Cristiano, nas costas, no caso do Fagner. Então, realmente, uma atuação para esquecer, embora ele tenha dado assistência para o gol do Roger Guedes, beleza? Então, o Corinthians desatento no início de cada etapa, é importante que a gente cite isso. Mas a equipe do Vitor Pereira, para quem talvez pense isso, não teve uma atuação espetacular. Conseguir um grande resultado é bem verdade, não é fácil jogar contra o Fluminense no Maracanã, ainda mais com toda aquela atmosfera, mas foi uma atuação que demonstrou raça, entrega e aquela ideia, se não é sofrido não é Corinthians. E conquista um grande resultado, onde vem para a Neoquímica Arena num 0-0. O Corinthians, em qualquer panorama de vitória, com o apoio da torcida, que vai com certeza fazer aquela festa que a gente sabe que é uma coisa impressionante. Então, o panorama se o Corinthians vencer, estará na final da Copa do Brasil. Essa que é a grande verdade. Inicialmente, galera, principalmente depois do gol da equipe do Fluminense,
eu discordei um pouco em relação à postura do Corinthians montada pelo Vitor Pereira. Isso porque eu já identifiquei dessa equipe do Fluminense, que é uma equipe que é caracterizada pelo dinizismo, né, toque de bola, que quando essa equipe ela é pressionada, quando ocorre uma pressão homem a homem, dificilmente essa equipe carioca consegue quebrar as linhas, sair dessas zonas de pressão. É só pegar como base a partida contra o Internacional no Brasileirão, onde a equipe do Fluminense foi goleada por 3-0. A equipe do Mano marcou praticamente todo o primeiro tempo pressão, forçando, né, a saída de bola. E essa equipe do Diniz não dá chutão, quer sempre sair um toque a toque. E geralmente, quando ocorre pressão, já está dizendo a própria palavra, existe a pressão não só ao portador da bola, como também as possíveis linhas de passe que ele tem. Então isso dificulta muito a vida dos meio-campistas e defensores do Fluminense, ainda mais considerando esse contexto de que eles dificilmente irão dar aquele chutão, rifar a bola, como a gente fala no popular. E nos momentos em que o Corinthians pressionou o portador da bola e as suas possíveis linhas de passe, conseguiu roubar a bola. Só discordei um pouco dessa postura, isso porque a equipe do Vitor Pereira estava marcando da linha de meio campo para trás. Então eu, né, se fosse o Vitor Pereira, já considerando ainda mais o fato de que estava perdendo por um gol, eu adiantaria as linhas e já, no caso, tentaria tocar na ferida, né, falando no popular, em relação a essa equipe do Fluminense, que dificilmente consegue escapar quando é pressionado, tá? A gente vai falar que depois desse susto inicial, né, o gol do Ganso de pênalti, né, dos 10, 15 minutos da primeira etapa, um Fluminense totalmente superior, né, criou chances, criou oportunidades, era um ímpeto avassalador da equipe carioca, mas depois disso o Timão acabou equilibrando as ações. E da metade do primeiro tempo, que é quando sai o gol do Renato Augusto, uma bela trama com o Yuri Alberto, que parece cada vez mais à vontade, né, depois de espantar, né, aquela má fase, ele deu uma grande assistência para o gol do Renato Augusto, e o Renato, né, na cara do Fábio, é uma coisa absurda de impressionante, né? Ele tem toda a calma, toda aquela delicadeza, toda aquela a sua finura, a gente pode dizer assim, para balançar as redes. O Renato Augusto é um grande jogador, foi um dos destaques do Corinthians, destaques positivos, né, do Corinthians nessa partida. E até esse gol do Renato, digamos assim, até os 45 minutos, mais acréscimos para encerrar a primeira etapa, o Corinthians, podemos dizer, foi até superior, criando chances, inclusive, né, na primeira etapa, mais um lance emblemático que o Yuri Alberto teve a oportunidade de X1, dessa vez contra o Nino. Quando o Renato Augusto rouba uma bola, dá lá para o Yuri Alberto, ele está no mano a mano, no X1 contra o Nino. É tudo que um centroavante como o Yuri Alberto quer, uma oportunidade de mano a mano, limpar, bater. Naquela oportunidade, se ele tivesse feito gol, o Corinthians viraria ainda nos 45 minutos iniciais. E esse lance ele foi emblemático porque eu me recordei daquela partida que a gente analisou aqui no canal, inclusive falando sobre a partida Corinthians e Flamengo no Maracanã, onde o Yuri teve a oportunidade X1 também contra o Davi Luiz e não conseguiu driblar o zagueiro. Nessa ocasião, até tem dois pontos de vista. Eu acreditei, né, pelo menos no meu ponto de vista, que o Yuri errou na tomada de decisão. Era para ele ter limpado mesmo para o pé esquerdo e não ter ido para o lado direito, porque o Nino, pelo menos na minha visão, ele já estava, né, vendo que ele iria fazer aquilo, até porque ele chuta bem com a perna direita. Então o Nino meio que se antecipou, mas méritos também do defensor do Fluminense. Mas o Yuri Alberto desperdiçou uma grande chance no X1. É mais um lance emblemático, né, com relação ao Yuri Alberto no mano a mano com os zagueiros, mas ele não deixou de ter uma grande atuação por causa desse lance, tá? A gente vai falar também que teve grandes atuações individuais. Renato Augusto e Yuri Alberto muito bem, principalmente na primeira etapa. Na segunda caiu um pouco de produção. Fausto Vera. A diferença do Fausto Vera para o Cantígio, eu quero falar isso especificamente para vocês nesse vídeo, é que o Fausto, além dele ser um cara com qualidade, com a bola no pé, distribui muito bem o jogo, ele marca muito melhor que o Cantígio. Então ele é um jogador, digamos, que do quesito completude, né, ele é muito mais completo em relação ao Cantígio. O Cantígio tem fragilidades defensivas, isso a gente sabe. Ele melhorou muito com o Vitor Pereira? Sim, mas o Fausto Vera é mais completo, já está mais na essência do argentino do que propriamente do colombiano, esse aspecto da marcação, tá? A gente vai falar também sobre Roger Guedes, não podemos deixar de falar. Roger Guedes mais uma vez assume protagonismo, marca um gol decisivo e ele, para quem fala que ele não volta para marcar e tal, em muitos momentos Roger Guedes estava na área do Corinthians acompanhando o lateral Samuel Xavier. Uma atuação não só do ponto de vista tático, mas também, obviamente, ele sendo
decisivo, não à toa marcou um gol, tá? Destaques negativos ficam por conta do Fagner, uma das piores atuações dele com a camisa do Corinthians, e o Fábio Santos, que sofreu demais com o Matheus Martins, que é um garoto de Xerém muito, muito bom jogador, e também sofreu com o John Ares. Não foi uma boa atuação do tio Chico. Embora ele não tenha comprometido decisivamente, ele não teve lá as suas melhores noites, tá? Galera, vamos falar um pouco sobre o segundo tempo, isso porque o Fluminense praticamente foi o dono, né, da segunda etapa. O Corinthians pouco ameaçou o goleiro Fábio, mas são as coisas do futebol. A primeira chegada praticamente do Corinthians, gol do Roger Guedes. E ainda mais, se a gente for considerar, sabe qual é o contexto? Nessa ocasião, em que saiu o gol de empate do Corinthians, em que teve logo no início, né, da segunda etapa o golaço, né, do Ares, onde nesse lance, bola nas costas do Fagner, erro do Gil ao não cabecear para o lado e sim para o meio, e também o erro dos volantes ao não estarem na sobra, né, desse lance. Mas gol do Ares, e aí o Fluminense toma conta da segunda etapa, constrói grandes chances. O Cássio, mais uma vez, é protagonista, defendendo um chutaço, né, no lance do Cano. Mas o Corinthians, queria falar especificamente sobre o lance do segundo gol do Corinthians, isso porque nessa ocasião o Vitor Pereira tinha tirado já o Renato Augusto para colocar o Ramiro, tinha tirado o Yuri Alberto para colocar o Matheus Vital e havia tirado também outro jogador para colocar o Mosquito. Não estou lembrando agora de memória quem foi, mas para entrar o Mosquito. Então ele faz essas substituições já com aquela ideia, né? Beleza, posso conseguir um gol aqui, mas o 2-1 é um resultado totalmente irreversível, né, na volta. Então o Vitor Pereira já estava meio que ali, entre aspas, gostando do 2-1, estava aceitável. Mas são as coisas do futebol. Uma bola atravessada ali do Fausto Vera, participa mais uma vez muito bem. Ele toca para o Fagner acha o Roger Guedes na função de 9, que não é aquela que ele se sente acostumado, mas foi muito bem para cima do Nino, onde ele faz um belo gol, o Roger Guedes, empatando para o Corinthians, beleza? E aí um grande resultado, né? E agora o panorama é o seguinte: vitória para cada um dos lados. A Neoquímica Arena classifica a equipe vitoriosa, novo empate por qualquer que seja, né? 0-0, 1-1, 4-4. No caso, teremos decisões nas penalidades. Lembrando que esse confronto só acontece daqui a 3 semanas. Teremos nesse intervalo de 2 semanas confrontos aí pela Sul-Americana e também Libertadores, competições que nem Corinthians nem Fluminense não disputam mais essas competições, beleza? E só queria destacar um pouco sobre o final de jogo. Com esse 2-2, o Fluminense obviamente foi para o ataque total, só tinha os acréscimos pela frente. Aí colocou todo mundo para frente e o Corinthians, o sistema defensivo, inclusive Vitor Pereira tirou o próprio Roger Guedes, colocou ali o Xavier, tinha 5 homens de defesa e 5 homens no meio de campo. Quem eram os 5 defensivos? Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos e o Piton. E os 5 meio-campistas eram Xavier, Ramiro, Matheus Vital, o Mosquito e também o próprio Adson, beleza? Então realmente esse era o sistema de defesa ali do Corinthians, meio de campo e defesa. Realmente o Vitor Pereira armou, né, defesa total, né, retrancou total. E então, na verdade não o Adson, mas Fausto Vera, Xavier, o Mosquito e também o Ramiro e o Vital, tá? Então realmente o Corinthians se trancou, né, e conseguiu um grande resultado, 2-2, com condições totalmente, né, de se classificar para uma final de Copa do Brasil, uma competição muito importante. Próximo compromisso do Corinthians contra o Bragantino em casa, 9h30 da noite. Partida válida pelo Brasileirão acontece somente na segunda-feira, beleza? Então o Corinthians tem um tempo para se recuperar. Daqui a 3 semanas, a partida de volta pela Copa do Brasil. Lembrando que quem avançar garante no mínimo 25 milhões de reais. Isso porque essa premiação para o vice-campeão e o grande campeão fatura a bolada de 60 milhões de reais. Se inscreva no canal, ativem o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os seus amigos e deixa aqui embaixo o teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!